Você já se perguntou como Deus pode moldar a sua vida por meio das provações? Eu tenho uma resposta para você. Abra mão da resistência. Pare de negar a sua dependência ao Senhor. Nós precisamos viver na dependência de Deus. Lá em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25 diz: Por isso eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a comida, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? Mas quem de vós, com suas preocupações, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto às vestes, por que vos preocupeis? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Portanto, se Deus assim veste a grama do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, de pequena fé? Portanto, não fiqueis ansiosos dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios buscam. Porquanto vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A palavra do Senhor nos fala para que a gente não fique ansioso por coisa alguma, porque o nosso Pai sabe de tudo que nós precisamos para viver aqui nessa terra. Nós precisamos buscar integralmente ao Senhor, porque as demais coisas nos serão acrescentadas. Eu não sei quantas vezes eu já tentei começar a gravar esse vídeo, mas sempre me faltava uma coisa muito importante: coragem. E foi então que um versículo bíblico começou a martelar na minha cabeça. E eu quero ler ele aqui para vocês. Fica lá em Josué, capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Antes eu tinha todo um plano de como seguir com esse vídeo. E todas as vezes eu travei, porque eu não sabia como falar, o que falar, mas me faltava entender e compreender que não era eu que deveria ser o centro da mensagem, e sim Cristo, Jesus. Essa tarde, quando eu, antes de ter o empenho de começar a gravar, eu estava lendo sobre Ruth, a vida de Ruth. Ruth foi uma mulher usada por Deus para participar da história de redenção de Israel. E assim como Ruth se permitiu ser usada por Deus, eu, você, todos nós devemos também nos permitir ser usados, porque todos nós temos algo que pode oferecer a Deus, seja algum talento, algum dom, que por enquanto nós ainda não temos conhecimento, que nós ainda não temos coragem de ir lá e fazer, mas é algo que está dentro de você e que através da sabedoria que vem de Deus, que vem do Espírito Santo, você pode começar a tratar disso. Esse vídeo pode ter alguns cortes, porque eu não tenho experiência de conseguir seguir todo um roteiro sem cortar hora nenhuma, sem dar nenhuma pausa, porque ainda me falta algum tipo de conhecimento, de experiência, mas é o que eu precisava fazer, é o que precisava ser feito. Até porque ninguém nasce sabendo. Às vezes a gente fica adiando planos, projetos que Deus tem reservado para nós, que Deus nos pediu que fizéssemos, por faltar coragem, faltar recursos, mas isso é algo que é o nosso lado carnal, a nossa fraqueza carnal, a nossa procrastinação, a nossa preguiça, tenta nos impedir de cumprir aquilo que Deus precisa que façamos por Ele, que Deus quer que nós façamos por Ele. E voltando a falar aqui sobre Ruth foi uma mulher usada por Deus para viver aquela história pelo simples fato dela não desistir de ficar ao lado de Noemi. Ela não desistiu de continuar naquela família, naquela lida diária com Noemi. E Deus, através de Boaz, recompensou a Ruth, recompensou a ela. Quando ela diz, lá no primeiro capítulo do livro dela, livro de Ruth, no versículo 16, não insistas comigo que te deixe, que não mais te acompanhe,
Onde fores irei, onde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Essa é uma frase bastante conhecida, é um versículo bastante conhecido e é algo que demonstrou naquele momento que Ruth era uma mulher de fé. Porque imagine só, naquela época, as mulheres, elas tinham dificuldade em se manterem sozinhas. As mulheres viúvas tinham essa dificuldade. Então Noemi propôs não só a Ruth, como também a cunhada dela, a outra nora, que elas voltassem para suas casas para que elas pudessem se casar de novo. Ela propôs isso para as duas e somente uma delas voltou, mas Ruth permaneceu ao lado de Noemi. E ela disse essa frase bem famosa: onde você for eu vou, o seu Deus será o meu Deus. Isso é algo que é muito importante para cada um de nós, porque essa é uma demonstração de fé. Imagine só você numa terra desconhecida, porque Noemi voltou para a terra dela e Ruth seguiu ela. Imagine você, uma mulher naquela época desamparada, sozinha, voltando para uma terra que você não conhecia, tentando se manter sozinha. É realmente muita fé. Ruth foi uma mulher que também teve muita humildade, porque em tempos de dificuldade, ela não teve orgulho, ela não se indignou pelaquela escassez que ela estava vivendo. Ela pediu permissão para Noemi para ir até os campos onde as pessoas deixavam espigas para os pobres poderem pegar. Então ela estava buscando alimento com os recursos que ela tinha, as possibilidades que ela tinha. Então ela não se amedrontou, ela não se indignou, ela não teve orgulho por se colocar nessa situação. Porque ela poderia muito bem ter voltado para casa dos pais, se casado de novo, mas não, ela decidiu, ela teve uma opinião e ela permaneceu fiel àquilo que ela havia decidido, à palavra que ela havia dito. E por isso, por ter se mantido fiel àquela palavra, àquela promessa, Deus honrou a ela. E enquanto ela estava colhendo as espigas nos campos de Boaz, Boaz viu ela colhendo, se informou de quem era a parentela dela, e o cuidado de Deus é tão grande que ela acabou parando num campo de um parente distante de Noemi. E o cuidado de Deus é tão grande que esse homem foi usado por ele para poder prover na vida de Noemi e na vida de Ruth. E para nós que somos cristãos, hoje em dia, essa história ela nos motiva a viver na total dependência de Deus, a confiar em Deus, para que todos nós possamos viver aquilo que Ele tem reservado para cada um de nós. Se nós depositarmos a nossa confiança em Deus, Ele fará boas novas em nossas vidas. Então, ouvindo o conselho do Senhor Jesus, que nós possamos abrir mão da resistência, que nós possamos parar de querer resolver as coisas com a força do nosso braço, que nós possamos nos permitir ser cuidados por nosso Deus tão amoroso. Se essa palavra falou com você, curta, comenta e compartilhe para alguém que você sente no seu coração que precisa ouvir a voz de Deus nesse dia. Eu não sei a hora do dia que você está ouvindo essa mensagem, mas essa é a palavra que o Senhor tem para você neste momento.